Sabe aquela sensação horrível de chegar no final do mês, você olhar ali a sua carteira, não ter nem R$ 1 no bolso, nem dinheiro para comprar um sorvete, porque você gastou o seu dinheiro todo durante o mês com várias outras coisas e no final não sobrou nada? Bom, essa sensação que eu desejo que você nunca mais tenha depois de ver esse vídeo. Meu nome é Guilherme Lopes. Nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo que eu utilizo no meu dia a dia para economizar dinheiro e sempre fazer sobrar um pouco no final do mês para eu usar, investir ou gastar como eu quiser, beleza? Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, é importante frisar que esse passo a passo é algo que eu ainda utilizo e que me ajuda muito a economizar dinheiro e não sair gastando com qualquer coisa. Então, o primeiro passo que você vai fazer, você vai analisar todas as suas despesas do seu último mês. Então, em um caderno, um bloco de notas, até no Word, você vai listar todas as suas compras, os seus gastos de pelo menos o seu último mês. Então, você vai listar um embaixo do outro, ali seja aluguel, seja contas com alimento, com alimentação, com delivery, com roupas, o que seja, você vai detalhar tudo ali, um embaixo do outro. Você pode até olhar o extrato do seu banco, a sua fatura de cartão de crédito, não importa. O importante é que você tente detalhar o máximo possível todos os seus gastos ali de pelo menos o seu último mês. Seja os seus gastos fixos, como conta de luz, conta de telefone, que você sempre paga, ou aqueles gastos variáveis, que são compras que você faz ali sem nenhum planejamento anterior, beleza? Em seguida, você vai classificar esses gastos em 3 categorias diferentes. Então, a primeira categoria você vai colocar o número 1, que são os gastos que são impossíveis de negociar nesse momento e são os gastos mais importantes para você. Então, coisas como o valor do aluguel que você paga ou contas de um convênio que você tem, esse tipo de coisa que não tem como você negociar nesse momento, não tem como você diminuir. Então, esses gastos você vai colocar o número 1 na frente deles, beleza? Em seguida, você vai classificar gastos importantes, mas que você pode economizar de alguma forma ou negociá-los. Você vai colocar o número 2 na frente deles. Então, coisas como, por exemplo, a sua academia, gastos com streaming, planos de internet, esse tipo de coisa que você pode até negociar de alguma forma ou economizar. Até, inclusive, você pode acrescentar conta de luz, conta de água. São gastos que você pode mexer neles e economizar e negociar eles de alguma forma. E com o número 3, você vai colocar aqueles gastos que não são tão importantes para você, que você pode evitá-los totalmente ou diminuir de uma maneira considerável. Então, por exemplo, assinaturas não utilizadas, anuidades, serviços de delivery em excesso, compras desnecessárias, esse tipo de gasto você vai colocar o número 3 na frente dele. São aqueles gastos que você não tem uma obrigação todos os meses, que não são tão importantes para você, mas que você acaba gastando ali no momento, mas que você consegue ou evitá-los ou diminuir de alguma forma. Bom, agora a gente vai fazer uma análise em todos esses gastos que você anotou, beleza? Nos gastos que você colocou o número 1, você não vai dar atenção para eles nesse momento, porque você já sabe que são gastos que são praticamente impossíveis de evitar e que você não conseguiria negociar de nenhuma forma nesse momento. Então, esquece os gastos que você colocou como 1, beleza? Os gastos que você classificou como número 2 são eles que você vai começar a focar nesse momento. Então você vai pensar formas que você tem para diminuí-los ou economizar de alguma forma. Então um exemplo que eu vou te dar aqui agora. Vamos supor que você tem um plano de internet que você paga R$ 50 por mês, mas que você praticamente não usa ele ou que você consegue pegar um plano mais barato, que custe R$ 30 por mês, por exemplo. Então você vai analisar e você vai ver onde que você pode diminuir esses gastos. Um outro exemplo é conta de luz. O que você pode fazer para ajudar a diminuir na sua conta de luz? Então, não deixar todas as luzes acesas, ou se você tem o costume de lavar roupa todos os dias, tentar lavar no máximo 2 ou 3 vezes na semana para que você não tenha um consumo excessivo de energia. Você vai focar nesses gastos e ver formas que você consegue diminuí-los. Pense em todas as possibilidades que você tem e anote também. Você é melhor do que ninguém, conhece todos os seus gastos e conhece os seus costumes, como que você pode diminuir. Então é importante que você faça essa autoanálise, foque naqueles gastos que você pode economizar de alguma forma. Bom, essa é a parte mais importante, que é quando você vai analisar os gastos que você classificou como número 3, que são aqueles que não são tão importantes, mas que ainda assim você realiza esse tipo de gasto. Então, é importante que você tente evitá-los ao máximo, excluí-los da sua rotina, do seu dia a dia, ou então diminuí-los quase totalmente. Então, por exemplo, algumas pessoas elas têm o costume de pedir delivery com muita frequência, seja em dias da semana, finais de semana, às vezes todos os dias. Então, uma opção é comprar os alimentos para que você mesmo possa fazer na sua casa
Hoje em dia a gente consegue encontrar receita de praticamente tudo. Então, se você acha que você está tendo gasto excessivo com delivery, essa é uma opção para você. Talvez comprar os alimentos, fazer ali na sua casa, de repente você consegue ter uma alimentação até mais saudável com isso. Uma outra opção é aquela assinatura que você paga, mas não usa, aquele serviço de streaming que você está pagando, mas que você nunca assiste, aquela academia que você paga, mas que você vai uma vez no mês. Então é importante que você seja sincero com você. Se é um gasto que você está tendo, mas que não está te acrescentando em nada, é importante que você elimine isso da sua vida, porque senão você vai ficar apenas pagando, tentando ali se conformar com aquilo, mas que na realidade você só está tendo um gasto a mais e que não está trazendo retorno nenhum para você. Uma coisa importante que eu levo para minha vida é que as coisas que a gente compra, elas precisam trazer algum retorno pra gente. Então, se você está pagando algo e aquilo não está te trazendo um retorno positivo ou nenhum retorno, então pense por tirar isso, por eliminar isso da sua vida. E o último tópico é compras em excesso. Tem muitas pessoas que acabam comprando muito por impulso, que vê uma promoção e já fala, pô, eu nem preciso disso, mas eu vou comprar. Então, uma dica que eu te dou é que você coloque um limite nesses gastos. Então, por exemplo, se você gasta muito com roupas no seu mês, se você sempre está comprando muitas roupas, você pode colocar um limite mensal ali para você começar a diminuir esses gastos. Por exemplo, eu vou gastar no máximo R$100 por mês, seja em compras, seja em pedidos de delivery. Então, coloque um limite e siga-o à risca. E uma dica muito importante, esse dinheiro que você vai economizar com todos esses passos que eu falei, você vai deixar em uma conta separada da sua conta que você usa no seu dia a dia. Mas por quê? A gente tem uma incrível capacidade de nos adaptar às condições que são colocadas a nós. Então, se você vê que aquele dinheiro está ali na sua conta sobrando, ou que está ali R$200, R$300 por mês, que você não tem planos para ele, mas você está vendo aquele dinheiro ali, você vai acabar gastando de alguma forma, você vai acabar encontrando formas de utilizar aquele dinheiro e talvez não seja a melhor forma para você. Então, se você conseguiu economizar algo com gasto, tira aquele dinheiro daquela conta e deixa uma conta separada. Você vai ver que no final do mês, talvez você até gaste o que estava na sua conta ali do seu dia a dia, mas você vai parar e pensar, pô, ainda tem um pouco de dinheiro naquela conta, e aí eu posso escolher se eu vou investir esse dinheiro ou se eu vou comprar algo que tenha mais utilidade para mim. E o quinto e último passo é praticar o hábito de economizar todos os dias. Não adianta você querer mudar a sua rotina de uma hora para outra, que você não vai conseguir. Então é importante que você faça disso uma prática no seu dia a dia, acrescente isso na sua rotina. Então uma coisa que eu faço é toda vez que eu quero comprar alguma coisa, eu paro e penso, eu posso comprar isso? Eu preciso disso? E eu devo comprar isso? Se uma das respostas para essas perguntas for não, eu penso duas vezes e muitas vezes evito de realizar aquele gasto e de fazer aquela compra. Isso não significa que você não pode comprar nada que você sentir vontade, não é isso. Isso significa apenas que você tem que ter responsabilidade para entender quando uma compra vai ou não atrapalhar ali no seu orçamento financeiro. Então é importante que você pare e pense antes de realizar qualquer gasto, para que você pense se aquilo não vai te atrapalhar no seu futuro e nem impactar a sua saúde financeira. Então eu recomendo que você assista esse vídeo novamente para que você consiga absorver todo o conteúdo e aplicar todos esses passos que eu coloquei aqui. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não deixe de se inscrever e deixar o seu like e até um comentário falando como isso te ajudou ou se você tiver alguma sugestão também, beleza? Então tamo junto e até o próximo vídeo.